Boa tarde, terceiro ano B, tudo bem? Hoje, dia 11/9, nós vamos ter aula de ciências. Nós vamos continuar falando sobre o nosso planeta, o planeta Terra. Mas hoje nós vamos falar sobre 3 elementos, tá? Que existem, né? Que fazem parte do nosso planeta e que são indispensáveis para a nossa vida. Ou seja, o que é indispensável? Nós não podemos viver sem, tá? Sem eles, né, a vida na Terra é impossível. Então, prestem bastante atenção, tá? Hoje nós vamos falar sobre eles, né, todos juntos. Mas vai ter aula mais pra frente que nós vamos falar em cada um deles de forma separada, tá bom? Quais são esses elementos? Água, ó, a água, o ar, tá? Ó, o ar e o solo, tá bom? Então, nosso planeta, ele tem esses 3 elementos que são indispensáveis para a nossa vida, tá? Aqui eu coloquei o textinho, tá? Um resumo do texto que está na apostila de vocês, mas eu vou explicar e depois, a hora que vocês forem ler ele na apostila, vocês vão relembrar do que eu expliquei aqui. O nosso planeta, ele é formado de 3 grandes componentes indispensáveis à sobrevivência dos seres vivos. Aqui, seres vivos, nós falamos dos animais, das plantas e das pessoas, tá? Que é a água, o solo e o ar. Cada um deles, tá, possuem características próprias, né? Ó, cada um é diferente do outro. Na cor, na forma, no jeito, na onde é encontrado, eles são totalmente diferentes, tá? Mas eles possuem uma grande relação, tá? Ou seja, quando um é afetado, os outros também sofrem as consequências. Então, quando nós temos, quando a água do planeta é afetada, o solo também é afetado e o ar também é afetado. Ou seja, por quê? Porque mesmo sendo muito diferente, os 3 precisam um do outro, né? Eles, como que eu posso dizer? Eles são interligados, né? Um necessita do outro, tá? Para funcionar, vamos dizer assim, aqui no nosso planeta, tá bom? Então, vamos lá. A água, tá? Vamos começar pela água. A água é uma substância essencial para todos os seres vivos do planeta, incluindo os seres humanos. Então, os animais precisam de água, as plantas precisam de água e os seres vivos precisam de água, tá? Sem água, a nossa vida, ela é muito prejudicada, tá? Nós habitamos o planeta Terra, também conhecido como planeta Água. Essa denominação deve-se ao fato de que cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água. Então, a gente já falou isso nas aulas anteriores, tá? Então, a gente vê pela foto, ó, toda essa parte azul é água. Tem muito mais água nos oceanos, né? A superfície da Terra tem muito mais oceano do que terra, né? Do que solo, tá? Mas nem toda essa água que está aqui é água que a gente pode consumir para beber, para fazer higiene, né? Não é, tá? A água do oceano, tá? Ela serve lá para os animaizinhos lá do oceano. Mas para nós, seres humanos, para animais de água doce, né, plantas, ela não é boa, tá? Então, mesmo tendo muita água, ainda falta água, né? Nós temos que cuidar da água do nosso planeta. Mas eles, né, esse apelido do nosso planeta, planeta Água, se dá por ser um planeta que tem muitos oceanos, tá? A água, ela é utilizada para diversas atividades importantes ao desenvolvimento de uma sociedade, na alimentação, na higiene, na agricultura e muitas outras, né? Então, a gente precisa de água para fazer comida, para beber, para fazer nossa higiene da casa, para higiene da roupa,
né, na agricultura, para arar, na pecuária, para tratar dos animais. Então, a água ela é essencial para tudo, né? As plantas não sobrevivem sem água, nem os animais e nem os seres humanos, tá? Então, o solo, tá? Vamos para o solo. O solo é entendido como sendo o material solto e macio que cobre a camada superficial da crosta terrestre, como uma casca cobre a laranja. Então, a laranja ela tem a casca, a gente tira aquela casca para poder chupar a laranja. Então, é como se o solo é como se fosse a casca do nosso planeta. Fica em volta, né? Ali na onde é terra, ela fica por cima. Ó, a pessoa pegando um monte de terra, a gente chama de terra, né? Aqui eu vou falar, ó, o solo, mais do que simplesmente a camada superficial da terra, ele é chamado também de terra, né? Ó, a gente chama de terra, vou brincar na terra, vou pisar na terra, vou pegar a terra, né? Mas é solo, o nome correto é solo, mas a gente chama de terra e também falamos de chão. A gente pisa no chão, não, é o solo, né? Mas a gente chama de chão, tá? É um elemento natural que pode ser por diversas vezes utilizado pelo ser humano em suas atividades produtivas, ou seja, na agricultura, né? Possui algumas funções no nosso ambiente. Então, olha lá. Quais são as funções do solo? Sustenta o crescimento da flora, ou seja, as plantas, as árvores, as flores, né? As raízes, elas ficam ali dentro do solo e as flores precisam do solo para se alimentar, tá? É o habitat de muitos animais, tá? É a casa de muitos organismos vivos, tá? E não vivos, porque, por exemplo, a nossa casa é um organismo não vivo, não é um organismo, é um elemento não vivo e precisa do solo para ficar em pé, pra gente poder fazer a construção, tá? É utilizado na agricultura, né? A plantação, tá? E muitas outras coisas, tá? A gente utiliza o solo para muitas outras atividades, tá? Aqui eu coloquei somente algumas, tá? Vamos lá. Os principais elementos que atuam na formação do solo, ou seja, o solo, o que é o solo? O que é essa terra? O que faz? O que forma ela? O clima, né? O clima ajuda a formação do solo. O relevo, ou seja, né? Onde tem mais terra, pouca terra. Água, né? No caso da chuva. E seres vivos, ou seja, minhoquinha, formiguinha, né? Verminhos que fica lá também na terra, que tem na terra, micro-organismos, tá? Tudo isso faz a formação do solo, tá? O solo, ele tem vários tipos, ele não existe um tipo só de solo, né? Nós podemos dizer que o solo, ele possui quatro tipos. O arenoso, ó, o argiloso, humoso e calcário. Então, depende do lugar que a gente está, do ambiente, é um tipo de solo, tá? Vamos lá. Esse aqui é o solo arenoso. Esse solo arenoso, ele pode ser encontrado em diversos lugares, né, em localidades. Ele é muito mais comum nas regiões do litoral, perto da praia, né? Se a gente for ver próximo à praia, aqui mesmo, ó, é o desenho de uma praia, ó, aqui, ó, lá no fundo é uma praia, tá? Então aqui, ó, ele é uma terra que ela tem muito mais areia na sua formação do que outras coisas, tá? Ela é mais fina, você pega, ela é mais seca, então, e ela também é encontrada em locais bastante secos, tá? Então, esse é o arenoso, tá? Nós temos o argiloso, tá? Esse aqui, tá? É o solo que é utilizado para fabricar tijolo, o solo argiloso. Aqui em Baiti tem locais próximos aqui
que temos esse tipo de solo, o argiloso, que eles retiram de lá esse solo para poder fazer tijolo, telha de casa, tá? Aqui, ó, a gente tá vendo, tá bastante seco, né, ó. Quando esse solo, ele seca muito, tá muito quente, tá? Muita seca, ele racha inteirinho, ó. Ele endurece bastante e racha, ó. Nós temos esse solo, essa terra, né? A gente fala terra. Esse solo preto, até tem uma plantinha, sabe por quê? Porque esse solo é o principal solo para plantação. Qualquer tipo de plantação, né? O argiloso, o arenoso, já não é qualquer coisa que eu planto neles que vai dar certo, tá? O argiloso, então, é pouquíssimas coisas que nasce num solo argiloso. Agora, o solo humoso, esse solo já é um solo mais escuro, mais úmido e cheio de bichinho. Esse solo, o solo argiloso, você não vai encontrar minhoca, mas esse humoso você vai encontrar bastante minhoca, tá? Até tem uma plantinha aqui por isso, porque esse é o solo fértil, um solo muito bom para a plantação, o solo humoso. E temos o calcário, que é um solo já bem branco e já tem a formação de pedrinhas, tá? Já é toda cheia de pedrinhas, tá? De rochas, tá bom? O calcário, né? O solo, o calcário. Até tem também alguma coisa que é feito com calcário, não me lembro bem agora, mas nós vamos estudar mais sobre o solo e aí a gente vai falar melhor de cada um deles, tá? Então, o solo, ele é muito importante, pois ele permite a manutenção do ecossistema terrestre, ou seja, tanto os animais, quanto a plantação e quanto as pessoas, todos nós precisamos dele. Ele que mantém o ecossistema funcionando, tudo isso funcionando, tá? A partir dele, as plantas retiram nutrientes para se desenvolver. Os seres vivos dependem muito dele, tá? Nós mesmos dependemos muito das plantações para se alimentar, não é? Então, por isso, nós temos que ter muitas ações de cuidado com o solo, tá? Principalmente com o solo humoso, que é o solo da plantação, né? Muito cuidado, não usar fertilizantes nas plantas para não prejudicar o solo, não botar fogo, né? Não jogar lixo no chão, porque o vento leva esse lixo para o solo e tem muita coisa que demora anos para se decompor, tá bom? Então temos que cuidar, tem que cuidar do solo. Agora o ar, tá? Então nós percebemos a presença do ar em nosso dia a dia quando nós sentimos o vento na nossa pele. Quando a gente sai, né, tá fora de casa, a gente sente aquele ventinho. Isso é o ar que fica no ambiente. Quando a gente vê balançando as folhas, quando respiramos, respira fundo, ó. Eu sinto o ar entrando nos meus pulmões, né, entrando no meu corpo, tá? Então, a gente não pode ver, a gente não consegue nem pegar, né? Você pode tentar pegar, não dá. Você não consegue ver ele, né? Ele no ambiente. Você consegue sentir como? Pela respiração, ou quando você abre a janela ou sai fora, que vem aquele ventinho, né? Essa é a forma que a gente consegue perceber o ar, a presença do ar no ambiente. O ar, ele é formado por vários gases, mas nós temos o gás oxigênio, né? Eu coloquei aqui principalmente o gás oxigênio, que é o gás que a gente precisa para respirar, as plantas, os animais, né? O gás que a gente utiliza para respirar, o gás oxigênio. É um dos gases que é formado o ar, tá? O ar é essencial para o clima, então ele ajuda no clima, tá? Por quê? Porque ele é o ar que leva as nuvens, empurra as nuvens, né? Ele que distribui a chuva, né? Ele é o ventinho, ele que
faz cair a frutinha no chão, que faz cair, que leva as sementinhas para longe e ela brota, né? Então, assim, ele é muito favorável para a vida no planeta, né? Sem ele também, claro, sem o ar a gente não vive, né? Se a gente perder o ar, a gente morre, né? Nosso pulmão para de funcionar e o nosso coração para de funcionar também, né? Então, o ar, ele é extremamente importante na nossa vida, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando ficar poluindo o ar, fumaça, né? Botando fogo, muitas coisas. Nossa, tem muitos tipos de poluição do ar, né? Então a gente tem qual é a forma que a gente protege o ar? Cuidando, plantando bastante árvore, porque a árvore ela purifica o ar, né? Diminuindo o uso do carro, porque o carro solta fumaça e essa fumaça polui. Então tem muitas formas que a gente favorece a manutenção do ar, tá bom? Então agora nós vamos para nossas atividades da apostila de hoje, tá? Sobre o ar, o solo e a água. Então vamos lá. Então hoje nós vamos fazer essas atividades de ciências. Primeiro eu quero que vocês leiam esse textinho aqui, tá bom? Bastante coisa que tem aqui eu falei agora na videoaula, então leia ele para você relembrar e fazer as atividades, tá? Número 1. Aqui tá dizendo para você fazer uma pesquisa. Não é uma pesquisa, você pode, quem tiver acesso à internet, quiser fazer na internet, pode fazer, quem quiser procurar em livros, mas você pode perguntar para alguém da sua família, né? Isso também é uma pesquisa oral. Você pode perguntar para alguém da família, tá bom? Pesquisa não é só na internet, só em livros. Pesquisa também oral. Você pode perguntar para alguém e essa pessoa, né, ajudar você a encontrar a resposta. Então, você vai anotar aqui para mim. A água é importante por quê? Você vai colocar uma coisa. Uma coisa só. Por que a água é importante? Então, você vai escrever um motivo da água ser importante. Por que o ar é importante? Você vai pôr um motivo porque o ar é importante. E por que o solo é importante? Então você também vai pôr um motivo. Ó, o espaço é pequenininho, é um motivo só, tá bom? Você vai anotar um de cada. Então a importância. Por que a água é importante? Por que o ar é importante? Por que o solo é importante? Aqui é 2, tá? São 3 exercícios. Foi colocado o número errado. Mas não tem problema. Então, no 2 aqui, você vai completar as frases para que elas fiquem corretas. Ó, essas são as palavras que você vai usar. Você vai usar a palavra pessoas, animais, solo e crescem. Então, você vai ler a frase e você vai encaixar essas palavras aqui nos espaços em branco, tá bom? O 3, você vai marcar, na verdade, são 4 exercícios, tá? O 3, você vai marcar V, igual a prova que vocês vão fazer, vai ter um exercício desse aqui também, de verdadeiro ou falso, tá? Você vai marcar verdadeiro, tá bom? Aonde a frase tiver certa e correta, e falso quando a frase tiver errada. Então, você vai ler lá, o solo também é chamado de terra ou de chão? Isso é verdade? Se for verdadeiro, você vai pôr V aqui dentro. Se não é verdadeiro, se for falso, você vai pôr F aqui dentro. E todas as outras a mesma coisa. Você vai ler com atenção, vai relembrar da aula, vai procurar aqui no texto e aí você vai colocar verdadeiro ou falso, tá bom? E o exercício 4 é esse aqui, ó. Nós temos 2 imagens mostrando o solo, tá? Mostrando o solo, mostrando a água, mostrando o ar, tá? Os 3. Mas tem um ambiente que tá uma belezinha, super correto, né? Ó, não tem poluição de nada, nem poluição do ar, nem poluição do solo, nem poluição da água, que tá uma belezinha. O outro não, né? O outro tá cheio de poluição, de sujeira, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pintar, tá? Ó, você vai pintar bem caprichado,
a imagem que mostra um ambiente saudável, tá? Um ambiente com solo, com ar, com saudável. Tudo limpinho, tudo bonitinho, sem nenhum tipo de poluição, tá bom? Então, caprichem nas atividades, tá? Terminando, tire foto e mande para a professora, porque sem as fotos eu não consigo dar presença. Eu só dou a presença quando eu recebo a atividade, tá bom? Sem atividade, fica sem falta, fica com falta, aliás, tá? Então, não deixe de mandar, porque senão fique com falta, tá? Então, boa aula, até a próxima aula, tá bem? E capriche!